Eu sou Patrícia Pessoa, estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Hoje eu quero te contar algo muito importante, algo que nasceu da minha caminhada de mais de 20 anos na educação e saúde, na psicopedagogia, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, outros com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e etc. Durante toda a minha história, eu tive o privilégio de atuar em projetos de educação popular junto ao Instituto Paulo Freire, onde eu pude aprofundar meu conhecimento sobre metodologias inovadoras, inclusivas e transformadoras. Trabalhei também diretamente com a educação de jovens e adultos, e esse período foi fundamental para que eu pudesse moldar minha visão sobre o impacto que a educação pode ter na vida das pessoas. Antes de falar sobre o método alfautismo, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Eu sou mãe do Arthur e da Alicia. Uma das minhas primeiras experiências com a minha metodologia foi em casa, quando meus filhos eram pequenos. Eu estava estudando pedagogia ainda e aos poucos eu fui desenvolvendo e testando algumas estratégias para ajudá-los nas dificuldades de aprendizado que eles enfrentavam na escola. Foi um processo natural, como mãe e educadora. Se você é pai, mãe, professor ou cuidador e está buscando algo que realmente ajude uma criança autista a aprender e se desenvolver, este vídeo é para você. Mas antes de tudo, eu quero que você saiba que este curso foi pensado para transformar vidas, começando pela sua e pela da sua criança, a criança que você tanto ama. Você já decidiu, é desse curso que você precisa. Você pode garantir agora mesmo, com um desconto exclusivo por tempo limitado, a sua vaga. O botão está aqui na página, mas se preferir, assista até o final para entender tudo o que você vai receber. Eu também sei na pele como é difícil enfrentar desafios de aprendizado. Eu tenho TDAH, sofri muito durante a infância. Todos os anos eu passava de ano com dificuldades, muitas vezes em recuperação, mas eu era muito esforçada. Infelizmente, as escolas pelas quais, na época eu passei, não tinham um olhar específico para quem tem déficit de atenção. Eu não conseguia fazer as atividades sozinha em casa e também não conseguia prestar atenção na escola. Foi por isso que eu decidi estudar pedagogia, para entender melhor as dificuldades, estudar e ajudar também os meus filhos em casa. É, Quando meu filho Arthur, que hoje tem 21 anos, começou a ter dificuldades na escola, eu comecei a usar, que hoje se tornou, inclusive, uma das bases, para o meu método, para o método alfautismo. Nós trabalhamos com a metacognição, tornando o aluno responsável pelo próprio aprendizado. Aos poucos eu percebi que essas estratégias não só funcionavam em casa, mas poderiam ajudar muitas outras famílias e escolas. Agora eu quero compartilhar com você uma história que marcou profundamente a minha vida. Enquanto eu trabalhava com a educação popular, em uma cidade distante da capital, inclusive, eu fui chamada para acompanhar uma sala de aula diferente. Essas aulas não aconteciam em escolas tradicionais, mas em casas de alfabetizadoras. Era um espaço muito simples, mas muito acolhedor também, onde adultos jovens que não tiveram a oportunidade de estudar se reuniam para aprender. Foi lá que eu conheci uma jovem de 18 anos. Ela era autista, mas ninguém sabia disso na época. Os pais, apesar de terem condições financeiras, nunca haviam encontrado uma escola sequer que realmente entendesse as necessidades dessa menina. Ela parecia invisível naquela sala de aula. Não interagia, não participava das atividades e muitas vezes nem sequer olhava para os colegas. A metodologia que usávamos era baseada na pedagogia de Paulo Freire, que parte da experiência de vida dos alunos. Eles eram convidados a compartilhar histórias, discutir temas importantes e construir o aprendizado a partir dessas vivências. Mas essa jovem ela não conseguia se conectar. Aquilo me chamou muita atenção. Eu percebi que precisava agir naquela hora. Eu conversei com a família, que estava também um pouco perdida em relação àquela jovem, sem saber, inclusive, o que fazer, e recomendei que procurassem o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial na cidade, onde ela
foi avaliada depois de um tempo por uma equipe multidisciplinar. Então, minha desconfiança se confirmou. Ela era autista. Com o diagnóstico em mãos, começamos a transformar a maneira como lidávamos com ela. As professoras adaptaram as atividades daquela sala de aula, criaram momentos de interação individual e, aos poucos, ela começou a se abrir, o que antes parecia, inclusive, impossível acontecer. Ela começou a participar das aulas, a interagir com os colegas e até a contribuir com suas ideias. Essa experiência me mostrou muito que as ferramentas certas, que quando são utilizadas no tempo certo, é possível transformar a vida de uma pessoa, de uma família e, por que não, de toda uma comunidade. E se eu te dissesse que com este método você pode mudar completamente a trajetória de aprendizado de uma criança? Essa história que eu estou compartilhando é apenas uma entre várias transformações reais que eu já acompanhei. E você pode começar essa jornada agora mesmo, clicando no botão abaixo. Histórias como essas me motivou a criar a abordagem ao autismo, uma metodologia prática, acessível e baseada em evidências científicas. E e assim que eu pudesse alcançar quem mais precisava. Essa experiência me marcou demais, porque mostrou que o sofrimento dessas famílias não está restrito aos recursos financeiros ou ao acesso a uma escola qualquer, está na falta de preparo do sistema e até mesmo das famílias para lidar com as crianças autistas. Foi daí que nasceu o desejo no meu coração de criar uma metodologia que pudesse ser acessível, prática e que realmente ajudasse a transformar a vida dessas crianças e de suas famílias. Após anos de pesquisa prática e científica, desenvolvi a abordagem alfa-autismo, que já ajudou muitas crianças a superar várias barreiras e alcançar resultados incríveis. Minha experiência prática sempre esteve alinhada à minha paixão pela educação inclusiva. Como psicopedagoga, eu já atendi inúmeras famílias que buscavam respostas e soluções. Minha abordagem não é só teórica, ela nasce da prática, da escuta atenta e do desejo de fazer a diferença. Escrevi livros adaptados. Esses livros também têm como objetivo formar professores e orientar pais. Isso sempre fez parte da minha caminhada. Por isso, eu sei que as ferramentas e estratégias que compartilho neste curso podem realmente transformar a vida das pessoas. Eu sei que muitas vezes a minha voz não consegue alcançar quem mais precisa. Tantas vezes ouvi histórias de professores, mães e pais que vivem em municípios muito distantes, às vezes, dos grandes centros urbanos, que lutam com todas as forças para oferecer o melhor às suas crianças, mas enfrentam barreiras enormes. Essas crianças muitas vezes não têm acesso nem a uma terapia especializada, a uma escola que realmente entenda as necessidades dela, ou até mesmo a informações básicas que poderiam, inclusive, transformar a vida das famílias delas. Eu sei que o sofrimento deles não está na falta do amor ou dedicação, mas na falta de orientação e recursos. E isso me toca profundamente, porque eu já tive lá, ouvindo essas histórias. Eu sei o quanto dói não saber como ajudar. É por isso que eu decidi criar este curso online. Ele foi pensado exatamente para alcançar essas famílias, esses educadores e até mesmo estudantes de pedagogia, de psicologia e outras áreas afins que estão buscando respostas. Este curso é o meu jeito de estar presente na casa de cada família que precisa de apoio, na sala de aula de cada professor que quer fazer a diferença e na carreira de cada profissional que deseja entender melhor o universo do autismo. É um formato acessível, prático e pensado para que a minha voz chegue onde eu não consigo estar fisicamente. Eu não posso atender todas as crianças, todas as famílias ou estar em todos os lugares, mas através dessa metodologia e desse formato online, eu posso alcançar muito mais do que eu imaginava. Posso estar com você, onde quer que você esteja. Ajude-me a levar essa mensagem até eles. Envie esse vídeo
Compartilhe este curso, se inscreva nesse curso e faça com que a minha voz chegue aonde eu sozinha não consigo ir. Eu me lembro de um menino que atendi alguns anos atrás. Ele era visto na escola como incontrolável. Não conseguia se comunicar, ficava agressivo e os professores achavam que ele nunca seria alfabetizado. Eu descobri que ele adorava desenhar. E o barulho da escola o irritava demais, o deixava agressivo. Foi a partir disso que começamos a construir um caminho de aprendizado, com materiais adaptados, materiais sensoriais e estratégias que respeitavam o tempo dele. Ele não só aprendeu, como passou a se expressar mais com a fala e a participar das atividades com mais confiança. Então, esse curso ele foi pensado para ser acessível, prático e aplicado. Esse curso não nasceu apenas da minha experiência prática, mas também de estudos sistemáticos e baseados em pesquisas por evidências. Ao longo da minha trajetória na clínica, principalmente, eu realizei uma pesquisa com 20 crianças, todas com diferentes características e desafios relacionados ao transtorno do espectro autista. E outras comorbidades, como TDAH, TOD, apraxia de fala e entre outros. Dessas 20 crianças, 16 participaram da abordagem alfa-autismo, que eu desenvolvi, enquanto as outras 4 foram ensinadas por meio de métodos tradicionais de ensino. O resultado foi impressionante. As 16 crianças que passaram pela abordagem alfa-autismo foram 100% alfabetizadas, enquanto as outras 4 que seguiram métodos tradicionais não atingiram os mesmos resultados. Essa pesquisa reforçou que o quanto uma abordagem personalizada, que leva em conta as especificidades de cada criança, pode transformar o processo de aprendizagem. Cada módulo foi pensado para ser acessível e prático. Você vai sair de cada aula com ferramentas reais que podem ser aplicadas imediatamente. E o melhor, ao adquirir o curso, você garante acesso por um ano para voltar ao conteúdo sempre que você precisar. Se você está pensando, é isso que eu preciso, não espere. Este desconto especial só está disponível por alguns dias. Clique aqui, no botão e garanta sua vaga. Quando eu li Paulo Freire pela primeira vez, algo despertou em mim. Eu entendi o quanto é importante ver o aluno como alguém cheio de potencial, alguém que pode ser libertado pela educação. Talvez você não já tenha ouvido falar dele. Paulo Freire trouxe a ideia de que todos têm direito a uma educação libertadora. Uma educação que respeita as histórias de vida, que parte do que a pessoa já conhece e valoriza a sua vivência. E foi isso que transformou a forma como eu enxergava a educação. Ele foi uma inspiração enorme para mim, principalmente nos projetos que desenvolvi em municípios muito distantes das grandes capitais, onde eu encontrei pais e mães que só queriam uma chance de dar aos seus filhos a oportunidade de aprender e serem incluídos. Foi nesses lugares que percebi que a educação é muito mais do que ensinar conteúdo, é construir caminhos de liberdade e possibilidades. Quando eu conheci o trabalho da Emília Ferreiro, minha perspectiva sobre a alfabetização mudou também. Ela trouxe à tona a ideia de que a escrita não é algo que simplesmente acontece, mas é construída pela criança, passo a passo. Foi ela quem mostrou que as crianças têm hipóteses sobre como a escrita funciona. E cabe a nós, educadores, pais, professores, guiá-las nesse processo. Essa descoberta foi essencial para estruturar, inclusive, o método alfautismo, porque reconhecemos que cada criança, especialmente aquelas dentro do espectro, tem seu ritmo e o seu jeito de aprender. Ortoguilha. O método foi criado para trabalhar dificuldades específicas, como a dislexia. Abriu meus olhos para a importância do multissensorial, isso mesmo. Trabalhar com a visão, a audição, o tato e o movimento é algo que faz toda a diferença, especialmente para crianças autistas. Foi essa abordagem que me inspirou a criar atividades que envolvem mais do que papel e lápis.
atividades que realmente engajam as crianças e tornam o aprendizado algo prazeroso e significativo. A consciência fonológica. Eu poderia passar horas falando sobre como ela é fundamental para o processo de alfabetização. Capovilla, com suas pesquisas, me ajudou a entender que antes de escrever, a criança precisa brincar com os sons das palavras, entender as rimas, identificar as sílabas. No método alfautismo, essa etapa é trabalhada de forma muito lúdica e prática, porque sabemos que para muitas crianças essa é uma barreira inicial no aprendizado. E Vitor da Fonseca, ele me mostrou que o corpo e o aprendizado estão profundamente conectados. Quando uma criança se movimenta, quando ela sente e explora, ela está aprendendo. A abordagem, inclusive convergente, nos lembra que o desenvolvimento não é só cognitivo, mas envolve o corpo inteiro. É por isso que incluímos no método atividades que integram o movimento e o aprendizado, respeitando o ritmo e as necessidades de cada criança. E a Iris, ela é uma das minhas maiores inspirações. Quando se trata de entender crianças com autismo, a Iris foi quem trouxe à luz a importância da integração sensorial, mostrando que muitas dificuldades de comportamento e aprendizado têm raízes no processamento sensorial. Imagine uma criança que não consegue filtrar um barulho ou que se sente incomodada com uma simples etiqueta na roupa. É um mundo sensorial dela que está gritando por organização. O trabalho de Aires me fez perceber como é crucial ajudar essas crianças a regular essas questões sensoriais antes mesmo de avançarmos no aprendizado. Na abordagem alfa-autismo, cada atividade é pensada para respeitar e ajudar a criança a integrar melhor essas sensações. Porque, no fim, quando o sensorial está em harmonia, o aprendizado flui de uma forma muito mais natural. E o que é dizer de Pichon? Ele trouxe a ideia do vínculo como base de qualquer aprendizado. A criança só aprende quando se sente segura, acolhida. É por isso que na nossa abordagem damos tanta atenção ao ambiente. A relação entre o educador e a criança, terapeuta criança, pai criança e ao suporte às famílias. Porque quando há vínculo, há confiança e quando há confiança, o aprendizado flui. Minha abordagem de avaliação combina a observação cuidadosa e prática guiada, ajudando pais a se tornarem participantes ativos no desenvolvimento de seus filhos. Inspirado por teóricos como Vygotsky, Emília Ferreiro, Piaget e Pichon, ele vai além da simples avaliação, ajudando a construir um mapa claro e prático do que a criança precisa para crescer e aprender. Então, nossa abordagem é dividida em 10 módulos, que vão te guiar passo a passo. Módulo 1, entendendo o transtorno do espectro autista. Nesse módulo, você vai compreender as principais características do TEA, como elas afetam o aprendizado e o comportamento das crianças, e as implicações para o desenvolvimento educacional e social. Módulo 2, estratégias práticas de ensino no TEA. Você vai aprender técnicas práticas para adaptar o ensino às necessidades de crianças autistas, utilizando ferramentas e abordagens que realmente funcionam no dia a dia. Módulo 3, avaliação e planejamento individualizado. Neste módulo, esse módulo ensinará como avaliar as necessidades específicas de cada criança e planejar um ensino personalizado, criando estratégias eficazes que respeitam as individualidades. No módulo 4, que é sobre a regulação do processamento sensorial. Aqui nós vamos explorar como o processamento sensorial afeta o aprendizado e o comportamento, além das estratégias para ajudar as crianças a regular os estímulos do ambiente. E no módulo 5, nós vamos trabalhar comunicação e linguagem no TEA. Vamos aprender como desenvolver a comunicação expressiva e receptiva das crianças, adaptando as abordagens para estimular o uso da linguagem verbal e não verbal de forma funcional. Módulo 6, a escrita criativa e a matemática, inclusive adaptada. Nesse módulo, você vai aprender
a adaptar o ensino de habilidades de escrita e matemática de acordo com os interesses e níveis de desenvolvimento da sua criança, tornando o aprendizado mais significativo. No módulo 7, adaptação de atividades e ensino, você verá como adaptar atividades escolares e de rotina para atender às necessidades específicas das crianças, promovendo inclusão e engajamento. Módulo 8, narrativas e aprendizagem criativa. Neste módulo, esse módulo mostrará como usar histórias e atividades criativas para estimular o aprendizado, trabalhar a oralidade, desenvolver a imaginação e a expressão escrita das crianças. Módulo 9, conexões da criança com o aprendizado. O que é que nós vamos descobrir? Descubra como identificar os interesses específicos de cada criança e utilizá-los como ponto de partida para criar um aprendizado mais envolvente e efetivo. E no módulo 10, nós vamos, por último, o último módulo é voltado para avaliar o progresso alcançado e planejar os próximos passos no aprendizado da criança, garantindo a continuidade e evolução no trabalho. Benefícios e reforço emocional. Cada módulo traz materiais específicos, exemplos reais e atividades práticas que você pode aplicar imediatamente. Além disso, você terá acesso a um suporte contínuo para tirar dúvidas e compartilhar suas experiências. Esse curso é mais do que um treinamento, é um caminho para a transformação das vidas, como eu já falei anteriormente. Começando pela sua vida, pela da criança que você tanto ama. Agora que você já sabe tudo o que esse curso pode oferecer e como ele foi pensado para transformar a vida de tantas famílias e profissionais, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você se inscrever hoje, vai receber uma oferta exclusiva, válida por tempo limitado. E tem mais. Quem se inscrever hoje também terá acesso ao grupo exclusivo de suporte, onde poderá interagir, inclusive comigo e com outros pais e educadores que estão na mesma caminhada. Essa é a sua chance de transformar o aprendizado da criança que você tanto ama. E eu estarei ao seu lado nessa caminhada. Então, não perca tempo. Clique no botão abaixo, garanta sua vaga agora mesmo e faça parte dessa comunidade que está mudando vidas. Eu estou muito animada para te ver na nossa primeira aula e começar essa jornada juntos. Eu sei que pode ser difícil dar o primeiro passo, mas você não precisa fazer isso sozinho. Este curso é um caminho para transformar vidas, começando pela sua, pela da criança que você ama. Eu espero te ver na nossa primeira aula. E lembre-se, esta é uma oferta por tempo limitado. Clique agora no botão abaixo para garantir sua vaga com um desconto especial. Vamos juntos transformar as vidas.